Meus queridos e amados irmãos de todo o orbe terrestre, a qual faz parte dessa sublime instituição, a qual eu amo, que é a maçonaria. Meus irmãos, pelas perguntas que eu estou recebendo no inbox, é um sinal de que essa minha ideia de ter criado esse canal e essa forma de instruir e de externar o pouco conhecimento que eu tenho sobre maçonaria foi uma ideia genial, uma ideia divina. Eu me deparei com uma pergunta de um aprendiz de 7 meses já de iniciado, que me deixou assim constrangido. A falta de conhecimento daquele que o instruiu, que seria o seu venerável. Ele perguntou para o venerável se ele deixasse de frequentar as reuniões e não cumprisse mais suas obrigações pecuniárias, ele deixaria de ser maçom. Assim disse ele, que o venerável foi bastante contundente quando disse: se isso acontecer, você não é mais maçom, nós não consideraremos mais você como maçom. Meu irmão, que é isso? Isso demonstra uma incoerência, uma falta de conhecimento da Constituição Maçônica, do RGF e etc. Eu volto a dizer, a Constituição do Grande Oriente do Brasil e de todas as potências regulares não é nada mais do que homogênea com a Constituição de Anderson. Claro, adaptada aos dias atuais, porque a maçonaria, como eu bem disse no vídeo que eu falo que é maçonaria, ela é evolutiva, então ela está sempre, constantemente se adaptando ao mundo atual. Mas, meu irmão, leia mais a Constituição, leia a sua Constituição, não sei qual é a potência que o meu irmão faz parte, mas leia, porque a diretriz que nos rege aqui no Grande Oriente do Brasil é bem clara. Não fala de ex-maçom, fala de classe de maçons. Olha só o artigo 31 que diz. O artigo 31 da nossa Constituição diz assim: constitui-se os maçons em duas classes, regular e irregulares. O que seria um maçom regular? O maçom regular é aquele que está totalmente com suas obrigações pecuniárias em dias e que está ativo, está frequentando a sua loja e etc. Então esse maçom é regular. O que seria um maçom irregular? Seria o oposto. Seria aquele maçom que não está cumprindo com as suas obrigações, mas não diz ex-maçom, diz maçom regular e maçom irregular. Bem, só que ainda tem outra vertente. O maçom que pede o kit placé, segundo o artigo 69 do nosso RGF, ele se torna um maçom regular, contudo inativo. Ou seja, ele pediu o kit placid. O que é o kit placid? É um documento que o maçom pede por direito seu, ele estando totalmente dentro da regularidade maçônica, com seus direitos maçônicos totalmente em dia, ele tem o direito de pedir o seu kit placid. Ou seja, ele está pedindo uma dispensa da sua loja. Com isso, ele se torna um maçom regular, contudo inativo. A partir do momento que ele pede, e quando é publicado no Boletim Oficial do Grande Oriente do Brasil, ele tem 6 meses de regularidade maçônica. Portando esse documento, ele pode pedir filiação em qualquer oficina do Grande Oriente do Brasil. Contudo, nesses 6 meses ele está inativo. Se ele não pedir filiação em nenhuma oficina do Grande Oriente do Brasil, ele se torna um maçom, automaticamente um maçom irregular. Não diz que ele se torna ex-maçom. Ele se torna um maçom irregular, porque ao vencimento do seu documento. E ainda tem outra classe de maçons, que seriam
os remidos, os maçons, como diz aqui, os eméritos, os honorários, né? E etc. Mas não fala na Constituição, nem no nosso RGF, que há ex-maçom. Uma vez que você passou pela ritualística, pelo rito de iniciação, que você foi concedido a você tudo aquilo que você recebeu para se tornar um aprendiz maçom, acabou-se. Acabou-se. Você é maçom pelo resto da sua vida. Pelo resto da sua vida. Agora, cabe a você manter a sua regularidade ou não. A sua forma de manter a sua regularidade é frequentando a sua loja e cumprindo as suas obrigações pecuniárias e andando de acordo com toda a ética maçônica. Aí você mantém a sua regularidade. Senão, o oposto que seria a irregularidade. E ainda usamos um jargão. O jargão que nós falamos é do maçom adormecido. É aquele maçom que de fato não foi mais à loja por motivos particulares, motivos pessoais. Então ele perdeu a sua regularidade. Ele passou pelo rito de suspensão dos seus direitos, como reza o artigo 70 do RGF. Ele perdeu os seus direitos maçônicos, foi suspenso os seus direitos maçônicos e venceu, né, foi publicado no boletim, aí venceu os 6 meses e ele perdeu todos os seus direitos. Então ele se tornou um maçom adormecido. Nós usamos esse jargão no meio maçônico, mas ele continua sendo maçom. Entendeu, meu amado irmão? Não existe ex-maçom. Coloca isso na sua cabecinha de aprendiz. Me desculpe, meu venerável, você instruiu o seu aprendiz de forma equivocada, viu? Não existe ex-maçom. Leia a Constituição. Se você for da potência do Grande Oriente do Brasil, leia a Constituição do Grande Oriente do Brasil. E eu repito, todas as potências regulares, acredito eu, que elas seguem as mesmas diretrizes da Constituição do Grande Oriente do Brasil, que nada mais é uma exegese da Constituição de Anderson. Afirmo novamente, não existe ex-maçom. Uma vez maçom, sempre maçom. Beijo no teu coração, meu irmão. Te amo sem te conhecer, porque o laço que nos une é o laço da família universal maçônica. Tchau.